Jesus não instituiu a Santa Ceia para a igreja. O que é a Santa Ceia? Essa tradição começa com a Igreja Católica Romana, que prega e enfatiza que aquela hóstia, que seria o pão, nas igrejas, é o corpo de Jesus. Eles afirmam que aquilo é o corpo de Jesus. Nós sabemos que não é. Semelhantemente também, o cálice de vinho, ele disse: esse é meu sangue. Nós sabemos que aquilo não é o sangue. Mas então ficou essa tradição das igrejas, a tradição oriunda da Igreja Católica Romana. Isso se tornou tão sério que as pessoas não têm coragem de tomar a ceia sem ter entregado o dízimo, não têm coragem de tomar a Santa Ceia se cometeu alguma coisa que não deveria, porque pensa que por ter comido aquele pedaço de pão e tomado aquele bocado de suco ou de vinho, eles estão salvos. É como a Santa Ceia fosse remédio e fosse salvação. As pessoas descansam na Santa Ceia. Tanto é que é um culto de casa cheia, porque essas pessoas também não estão indo na ceia, no culto de ceia, estão em pecado e estão fora da salvação. Vamos então clarear isto. Jesus não instituiu a Santa Ceia para a igreja, até então, porque ela não existia. Ele veio para os judeus, ele era uma promessa dentro da velha aliança, dentro do judaísmo. Então ali, naquele momento, estava acontecendo uma celebração que foi instituída por Deus, chamado Páscoa, Passover, em inglês, Pesach, Passover, que celebrava a saída do povo de Israel do Egito. Aquilo foi instituído somente para os judeus. E a Bíblia diz que isso não foi instituído para gentios, para outros, foi só para os judeus. Então Jesus, sabendo que sua hora havia chegado, ele também naquele dia, onde cada casa havia uma celebração, como aqui nós temos o Natal, por exemplo, em cada casa tem uma família reunida celebrando o Natal, uma ceia de Natal, todo mundo voltado para aquela celebração. Ali estava havendo também uma celebração da nação de Israel. Jesus, sendo israelita, junto com seus discípulos, os quais eram israelitas, disse: vamos celebrar também. Quando chega lá, ele diz: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque eu não comerei mais, não beberei mais do fruto da vide, até que isso se cumpra no reino de Deus, até que venha o reino de Deus. Fazer isso em memória de mim. Então ele disse isso para os discípulos e ali celebraram e comeram aquela ceia. Não existe janta santa. Santa ceia, a ceia significa um jantar. Santa ceia, não existe jantar santo. Existe uma comunhão que é santa, que produz o jantar ou uma reunião, uma comida qualquer. Mas a janta, a comida em si, ela não é santa. Santa é a comunhão. Então, quando é citado em Coríntios, Paulo não está instituindo a ceia para a igreja. Pelo contrário, ele está condenando a igreja de Coríntios, dizendo: não vos louvo. Por quê? Porque ali cada um levava a sua comida para aquela reunião. Os ricos levavam aquele banquete, aquela comida, os pobres que não tinham nada para levar, ficava lá, num canto. Aí uns comiam, faziam sua própria festa, bebia, se embebedava, outros ficavam sem comer. Paulo disse: vocês não têm casa para comer e beber? Aí ele citou como é que foi que Jesus fez aquela reunião ali, e mostrou, mas não estava mandando instituindo, não estava instituindo aquilo para a igreja. Até então, porque a verdade de tudo isso se trata de comunhão.
não de Santa Ceia, mas de comunhão. O que é comer? O que é ter essa comunhão? Comunhão significa com um acordo, duas pessoas no mesmo barco, estar de acordo uns com os outros, ter a mesma fé, o mesmo ponto de vista, falar a mesma língua, ter tudo em comum. Isso que é comunhão. Então Jesus traz isso para esse ponto. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Quem comer desse pão viverá eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse pão que Jesus está citando, ele está em uma forma metafórica. O pão que ele está dizendo, eu sou o pão vivo, ele está dizendo, eu sou o quê? O alimento. O pão serve para quê? Para comer, para alimentar. Então, quando nós temos comunhão, sentamos na mesa e comemos o pão, partimos o pão junto. Eu sou o pão. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se Jesus é o pão, ele é o alimento, o pão é o que é? A palavra. E a palavra é o quê? A palavra é um pensamento expressado. O que é um pensamento? É uma ideia formada do Espírito. Deus é Espírito. Então, Deus Espírito pensou e falou: haja luz. Por isso que Jesus era a luz do mundo. Então ele disse: olha, quem de mim se alimenta, por mim verá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão tem a vida eterna. Agora, o que é comer esse pão? Aqui em Jeremias, capítulo 15, no versículo 16, ele está dizendo aqui: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado o Senhor dos Exércitos. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo. Tem algo tremendo que nos revela o que é comer, porque a Bíblia fala de comer o pão, fala de comer o livrinho e profetizar de novo. E nós sabemos que o livrinho é a palavra. O pão está simbolizando também a palavra. E a palavra é Cristo, que é o pão da vida. O que é comer essa palavra? É a absorção, é o discernimento do corpo de Cristo, simbolizado em um pão. O pão está sendo simplesmente algo simbólico. Você vai lá, come aquele pedaço de pão levedado da padaria, ou aquela hóstia, toma aquele suquinho maguari, ou aquele vinho que você comprou lá no supermercado. Você não bebeu o sangue de Jesus. O que é comer a carne e beber o sangue? Ele diz: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida eterna. Ora, isso não é literal. Isso não é comer um pedaço de carne, um bife, ou tomar um bocado de sangue. Isso não é comer um pão, literalmente falando. Isso são coisas simbólicas. Então, você come esse pão, essa palavra, porque você tem comunhão com Ele. Você tem comunhão. Ele disse: eu não comerei mais, eu não beberei mais, até que venha o reino de Deus. Ele está dizendo o seguinte: fisicamente essa é a minha última reunião com vocês, na carne. Eu só vou ter companheirismo de novo com vocês no reino do meu Pai. Eles aplicam isso literal, que vai haver uma festa literal de uma mesa de não sei quantos quilômetros no céu, que eles vão sentar nessa mesa para tomar a Santa Ceia. A mesma que toma aqui nas igrejas. Pelo amor de Deus, é muita cegueira, é muita falta de entendimento, é muita falta de revelação. Não é isso não, de maneira nenhuma. Eu não comerei mais, ele disse, não beberei mais, até que venha, até que se cumpra, até que venha o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O problema é que eles acreditam que o reino de Deus é um reino literal, físico, que Jesus virá, vai reencarnar e virá para Israel, para chegar lá no Monte das Oliveiras e tudo estabelecer o reino, a casa de Davi de novo, segundo a carne. Mas o que Jesus falou? Isso aqui eles pensam. O que Jesus falou? Meu reino não é desse mundo. O meu reino não é humano. Não vem com aparência exterior, quer dizer, não é algo visível, palpável. Nem dirão ele aqui ou ele ali, quer dizer, não é um lugar.
Se não é humano, se não é palpável, visível, se não é um lugar, que jeito que é então? Ele disse: o meu reino está dentro de vós. Quando esse reino veio sobre a igreja, que foi o Espírito Santo, então ele teve comunhão com eles. Agora uma comunhão eterna, porque o reino de Deus já veio. O que é o reino de Deus? Paulo, aos Romanos, capítulo 14, parece verso 17, ele disse: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, gozo e paz no Espírito Santo. Esse que é o reino de Deus. É Cristo vivendo em nós, é Cristo em nós, é Ele glorificado em um corpo de crentes, e nós temos comunhão com Ele. E essa comunhão é porque existe revelação, é porque existe entendimento, é porque o reino de Deus tem vindo e está dentro de nós. E se o reino de Deus está dentro de nós, se Cristo vive em nós, Ele não é mais um Cristo em memória. Eu não tenho que estar fazendo nada em memória, relembrando nada, porque meu Cristo vive e está dentro de mim, está dentro de nós, Ele vive. Ele disse: eu venho habitar, eu venho fazer morada. Se Ele está tendo companheirismo agora comigo e com você, por que eu vou deixar aquilo que é essencial para ficar com a sombra? Por que eu vou substituir o que é verdadeiro para ficar com um símbolo, pegando um pedaço de pão, tomando um bocado de vinho ou suco? E o povo faz isso sem nenhuma revelação, pensando que estão salvos, pensando que tomou a Santa Ceia na igreja, eles estão salvos. De maneira alguma, se não houver um novo nascimento, se não houver um encontro pessoal com Jesus, se não houver esse reino estabelecido na sua alma, você está perdido. Você tem que comer esse pão e beber esse vinho. Você tem que beber esse sangue, comer essa carne. Mas isso você não vai fazer de uma forma literal, simbólica, repetindo o símbolo, repetindo aquilo que é figurativo. Mas você vai fazer isso com revelação espiritual. Essa é a grande verdade. Então nós não chamamos Santa Ceia e nem Páscoa. A Páscoa foi para os judeus e eles celebram isso até hoje. Mas pelo menos foi instituído realmente para eles. O estrangeiro não podia fazer parte dessa celebração. Isso é só para o judeu. Passover, Páscoa, Santa Ceia, comida santa, janta santa. Não, a janta não é santa. Me desculpa vocês, eu respeito, eu falo isso com amor, a janta não é santa. Você pode me convidar para jantar na sua casa, se você tem comunhão comigo ou com você, e nós vamos ter um banquete, né? Ou você na minha casa. Mas a comida, a janta, ela vai existir por causa da nossa comunhão, e não a comunhão por causa da janta. Embora você faz uma festa, os penetra, que não tem nenhuma comunhão com você, eles querem vir ali para fazer parte. Mas o que diz a palavra da ceia? Que ali havia um penetra que tinha uma roupagem diferente, quer dizer, ele não tinha comunhão, ele não tinha Espírito Santo. E foi perguntado: amigo, como é que você entrou aqui? E ele não sabia responder. Ele foi feito o quê? Foi lançado nas trevas exteriores. E assim é com todo aquele que não tem o Espírito Santo, que não tem a comunhão, que não tem comido o pão vivo que desceu do céu, mas participa de uma hóstia, de um pedaço de pão, um bocado de vinho ou suco em uma igreja e acha que está bem. Isso é roupa diferente, não é a roupagem do Espírito Santo, mas sim de uma tradição. Comer esse pão, beber esse vinho, é só para quem tem comunhão, é a absorção da revelação da palavra de Deus, é a absorção, comer esse pão, exatamente isto. Isso te faz o quê? Como nós lemos aqui em Jeremias, no capítulo 15, no verso 16, achando-se as tuas palavras, logo as comi, isso é o pão. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração.
porque pelo teu nome sou chamado. Uau! O Senhor Deus dos exércitos. Que Deus possa vos abençoar e vos dar entendimento. E saiba que não existe jantar santo. Santo é a comunhão. Se os irmãos reunirem aí e fizerem um jantar, essa comunhão, essa irmandade, isso é santo. Agora, a janta não. A janta faz parte. Ela não pode ser santa. Santo é você. Santos somos nós. Que Deus possa nos abençoar. Amém, amém, amém.